Numa época no Brasil em que vitrines eram apenas um mostruário de produtos, um italiano inovou ao chamar a atenção da sua, deixando ela toda iluminada. E rapidamente virou quase um ponto turístico de quem passava ali. Essa era a Dominici Illuminazione Moderna, que nasceu em Bolonha em 1934, quando o italiano Enrico Furio Dominici resolveu comprar uma loja e apostar na venda de luminárias de Murano. Isso aos 25 anos de idade. Mas como isso chegou aqui? Logo após a guerra, as coisas ainda não haviam se normalizado na Itália, e Furio Dominici decide vir para o Brasil. E ele desembarca no Rio de Janeiro com 35 caixas com seus melhores produtos direto para uma exposição de vendas no Copacabana Palace. Mas com o sucesso de seus produtos, ele percebeu que não existiam lojas aqui onde ele poderia vender. Na época, elas pareciam armazéns, misturando panelas com cristais. Então ele decide abrir a própria loja em 1947, mas escolheu São Paulo, onde o centro naquela época lembrava para ele um pouco da Itália. E seu primeiro endereço foi a Rua Xavier de Toledo, próximo das melhores lojas e restaurantes da cidade. Fúrio contou em 2009 aos quase 100 anos de idade. Todo mundo parava na porta para ver o que era aquilo. O Mapping era a única loja que tinha vitrine, mas as lojas menores eram normalmente só uma porta de ferro. E essa loja era muito parecida com a loja de Bolonha. Fúrio costumava dizer que suas peças eram modernas, quase futuristas. E são. Nos anos seguintes, a Dominici abriu loja em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Mas em 48, com a proibição da importação no Brasil, precisou procurar novos produtores de vidro para continuar produzindo. Foi então que Fúrio decidiu ir até a Itália e contratar 2 mestres vidreiros de Murano para vir ao Brasil. E foi assim que abriu sua fábrica aqui. Quase 20 anos depois, em 65, quem administrava a empresa já era Giordano, filho de Fúrio. E foi aí que a empresa cresceu e abriu lojas por todo o país. E a loja mais famosa ficava no Shopping Center 3. E ela era tão imponente que aparecia no guia de embaixadas estrangeiras como ponto de parada para os turistas. Já no final dos anos 80, com quase 20 lojas, a Dominici foi vendida. Mas poucos meses depois, com o plano Collor, ninguém comprava mais nada. Então tanto as lojas quanto a fábrica começaram a fechar. Um tempo depois, Giordano recebe a marca praticamente de graça e começa a importar produtos quando o Plano Real chega. Mas em 2009, a Lalamp faz uma oferta e Giordano vende a empresa novamente. E com essa troca de mãos, muita coisa se perdeu, inclusive o material técnico original. E em 2024, a Lalamp começa a buscar esses detalhes técnicos e luminárias originais para reproduzir essas peças, que continuam tão contemporâneas e futuristas até hoje. Com a curadoria de André Bastos e os olhos da Alessandra Friedman, esses desenhos originais começam a ser resgatados e produzidos. No próximo mês vai ser possível ver algumas delas na SP Art e também na loja da Lalamp. E agora, essa história que passou por vários países, por várias gerações e por donos diferentes, volta mostrando pra gente que design bem feito não tem data e nem se perde no tempo.